Opa, e aí, Clonada, tudo bem? A 10ª expedição Os Caminhos do Tabaco chegou ao Rio Grande do Sul. A quinta propriedade a ser visitada é de tabaco Burley. Do meu lado, a Jaine, que vai falar um pouquinho para nós da dificuldade que está sendo essa safra aqui para vocês na propriedade, né? É isso aí, Giovanni. Bom, é um prazer ter vocês aqui, poder mostrar um pouquinho da nossa realidade e do que a gente está passando aí com a seca, né? Foram 2 anos de seca, um ano com muita chuva e agora novamente um ano com muita seca. Então a gente tenta manter um pouquinho de fé para sempre continuar aí nessa lida. Trabalhamos meu pai, eu, a minha mãe e o meu esposo aqui na propriedade, então. Terminei os estudos, então, e resolvi ficar aqui na propriedade trabalhando com o tabaco. Vocês plantavam já o Virgínia, né? Isso. E por que essa mudança para o Burley? Mudamos para o Borley por uma questão de poder trabalhar em família. Assim a gente trabalha aqui escalonado, só nós mesmos, sem precisar depender da mão de obra de fora. Vocês têm para a cura do Borley um baita de um galpão. E como é que funciona o processo da cura? Quantos mil pés mais ou menos se comporta aqui? Dependendo do ano. Esse ano, por exemplo, foram 30 mil pés. Então a gente escalonou desde o início essa planta para a gente então tirar o tabaco seco e conseguir colocar o tabaco que a gente colheu da lavoura e assim ir até o final. O Virgínia você cura em 7 dias, 6 dias, 8 dias. Qual é o processo de cura? Lógico, o clima interfere bastante. Esse é um ano bastante seco, então seca mais rápido, mas o normal seria quantos dias? De 40 a 50 dias aí, dependendo do tabaco, e o clima também influencia muito, né, Giovanni? Esse ano mesmo aí 30 dias estava seco, um tabaco que acaba secando muito claro e muito fino também. Bom, Jaine, a gente consegue explicar para o pessoal que não entende dessa variedade no processo que vocês e muitos outros produtores de Burley passam para conseguir uma boa cor. Levando em conta esse que foi colhido mais cedo, que não sofreu tanto pela seca ainda, ele está dando boa cor para vocês? Bom, diferente do Virgínia, o Burley ele precisa de uma tonalidade mais escura. Então, se o Burley secar claro demais, ele não vai ter tanta qualidade. Então, a gente precisa de uma folha mais escura, mais um tom caramelo ali puxado a um marronzinho. O do cedo, que ainda pegou chuva, está dando uma boa cor. Acredito que ainda vai dar um bom peso também, diferente do fumo que nós plantamos um pouquinho para frente, que já pegou a falta de chuva. E agora a gente vai chamar o pai da Jaine, o Délcio, que vai falar um pouquinho para nós desse ano complicado, do início até essa fase agora, e pode nos contar como é que foram as chuvas na região. Bom, Giovanni, esse ano foi um ano bastante complicado. A gente teve duas situações bastante distintas esse ano. A gente teve no começo da safra um período, dá para se dizer assim, perfeito. Na época do plantio, até terminar o plantio, foi perfeito. A gente tinha praticamente chuva toda semana, chuvas boas, sem temporal. Bom, a partir do comecinho de dezembro, aí sim, aí fechou a torneira. Os primeiros que a gente plantou, mais ou menos uma metade da safra, beleza, a gente colheu bem. A partir da metade para o fumo do tarde, aí sim. Esse fumo aqui é um fumo que ficou 48 dias sem chuva, depois de despontado, sem contar mais esses calorão que tem feito. O estado que ele está agora é a amostra disso. Eu acredito que uma metade da safra a gente não tenha quebra, mas a outra metade eu estimo por volta de uns 40 a 50%. Claro, vai depender ainda do que o tempo fizer daqui para frente, que a gente ainda tem um pouco de fumo um pouco mais novo, que ainda pode recuperar e até dar uma produção um pouquinho melhor, mas tranquilamente uns 40% de quebra, isso é certo. Se a gente tivesse aqui qualquer outra cultura, como por exemplo milho, feijão, até a soja mesmo, a gente tem o exemplo dos vizinhos aqui em Roda, estaria totalmente perdido. Esse fumo aqui, por mais que ele dê pouco, mais uns 50% a gente ainda consegue tirar. Pelo menos dá para cobrir o custo e talvez sobrar algum pouco ainda. Essa é a importância do tabaco para a pequena propriedade. Obrigado, Délcio, por nos explicar. A gente lamenta essa situação que muitos outros produtores passaram no dia a dia nesta safra e vocês ainda estão passando. Voltando para a propriedade, a gente sabe que a lavoura é uma empresa a céu aberto. Se um ano não dá certo, a gente foca na próxima. Você, como guria, a gente se admira pela tua vontade de trabalhar. É a tua opção, é a tua escolha ficar na lavoura? É a minha opção, é a minha escolha e eu pretendo avançar muito, evoluir muito nesta área. Pretendo aí, ao lado da minha família, tornar essa propriedade muito próspera, cada vez conseguindo evoluir mais e cuidando da propriedade em si. Tanto que você e o seu esposo estão fazendo casa nova. Isso aí.
Graças ao tabaco aí, como a gente costuma dizer, o tabaco é renda e dignidade, né? Ele nos dá renda para a gente viver bem e eles também nos dá a dignidade de poder ter uma casa aí para morar, uma casa bonitinha, arrumadinha, como a gente costuma dizer. A propriedade aqui tem quantos hectares? São 45 hectares. Divididos em plantio de tabaco E o gado. que dá uma diversificação para você. Dá uma diversificada aí, dá aquela ajudada aí também para a gente diversificar um pouquinho na renda também. Para nós finalizarmos, a gente vai agora colocar no ar também o trabalho que ela e o pai dela fazem nas redes sociais. Fala um pouquinho para nós. Bom, a gente tem a página Os Produtor de Fumo, onde a gente compartilha um pouco do nosso dia a dia. A gente tenta levar um pouquinho de conhecimento e também trazer conhecimento para a gente, né? Porque é nessa rede de pessoas aí que a gente vai adquirindo um pouco de conhecimento, um pouco de amizade, como a gente já teve muitas aí então. Então eu convido o pessoal que quiser nos acompanhar, principalmente o pessoal do Burley, porque às vezes uma dica, um conselho ali faz toda a diferença. E assim a gente chega ao final da nossa quinta propriedade a ser visitada e o foco aqui foi de mostrar que mesmo com dificuldades que o agricultor está passando, eu não vejo ele estar desanimado ou desmotivado. E qual é a mensagem aí para quem passa por dificuldades também? Persistência e fé, né, Giovanni? A gente tem que se manter persistente, estar sempre buscando, tentando. Às vezes parece que não vai dar, mas Deus não deixa a gente de mão. A gente está sempre aí na luta, a família é muito importante, tá? A família unida faz toda a diferença. Então é isso aí, o que eu digo para as pessoas é persistência e fé. Hoje não deu, amanhã a gente tenta de novo. Dias melhores virão. E a gente veio aqui na propriedade e o horizonte mudou, né? Mudou. E a gente Giovanni veio nos trazer chuva. esperamos que ao final das nossas gravações a gente possa ter essa mensagem da chuva voltando à região. Grande abraço, Guri, a ti, a teu pai, a toda a família, tá? E que vocês consigam finalizar a safra e focar na próxima já, que é o fundamental. Muito obrigada aí, Giovanni. Agradecemos a oportunidade de estar mostrando um pouquinho da nossa realidade. E assim, continuamos a nossa 10ª expedição Os Caminhos do Tabaco, agora no município de Venâncio Aires.